Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver mais um clássico sensacional do xadrez, daquelas partidas que nos ensinam abertura, meio jogo e final. Os participantes são José Raul Capablanca, de brancas, então campeão mundial, partida jogada em Nova York em 1924, e de negras, Tartakover. A Tartakover foi um grande jogador do passado também, dá nome a várias variantes no gambito recusado da dama, e enfim, é um jogador de alto nível da época. Começou aí Capablanca de brancas D4, E6, convite para jogar a francesa, né? Se as brancas jogarem E4, veio cavalo F3, F5, defesa holandesa por transposição, C4, cavalo F6, bispo G5, todos lances normais na defesa holandesa. Bispo E7, cavalo C3, roque, E3, desenvolvimento calmo e tranquilo por parte das brancas, B6 para fianquetar o bispo na ala da dama, bispo B3, bispo B7, roque, dama E8, lance temático na defesa holandesa, dando mais mobilidade para a dama, aí numa diagonal que pode servir de contra-ataque. Dama E2, conectando as torres, cavalo E4, simplificando o jogo, levando a trocas, o que beneficia o jogo de quem está na defensiva. Veio bispo por E7, cavalo por C3, B por C3, dama por E7, A4, ganhando espaço na ala da dama, e o Tartakover jogou bispo por F3, que é o único lance de abertura considerado nos dias de hoje um pouco duvidoso, certo? Nós temos até o lance 20, eu vou comentar quando esse lance aparecer, toda a partida como livro de aberturas dos computadores. Então é muito interessante que essas linhas aí todas resistem ao tempo. E ao invés de bispo F3, a linha mais moderna é cavalo F6, torre de F B1 e torre de A B8. Tá? Esse é o jeito mais seguro de jogar modernamente. Então veio bispo por F3, dama por F3 e agora sim cavalo C6. Seguiu com torre de F B1, com ideias de talvez avançar C5, talvez A5, enfim. Torre de A E8, dama H3, torre F6, defendendo a terceira, muito importante esse lance, e até pensando em contra-ataque, F4, cavalo A5, dama volta para F3, D6, torre E1, olhando para o centro, dama D7, E4, rompendo no centro, dama por E4, ameaçando ameaçando cheque em H7, mas depois poderia conectar com o bispo em G6, vinha a torre por E3, H3, enfim, ameaçando aí várias coisas. O Tartakover defendeu com G6 e aqui o computador, dependendo do tempo e do software que você rodar, ele vai dar aí pequena vantagem para as brancas ou posição igualada. Pequena vantagem para as brancas, dá para ver que as brancas têm vantagem de espaço, tem bispo contra cavalo, o cavalo das negras está um pouco restrito aí, né? Não ataca muita coisa, e as brancas têm várias diagonais aí para usar os bispos, e as torres rapidamente também entram em jogo. Bom, a partida continuou com G3, rei F8, rei G2, torre F7, H4, nada de muito extraordinário, D5, C por D5, E por D5, propondo aí um troca-tudo, e o Capablanca aceitou. Capablanca, como vocês sabem, é um dos grandes mestres principais aí nos finais, né? Então ele não tinha medo de jogar isso. Dama E8 cheque, dama por E8, torre E8, rei E8. E aqui nós estamos então no lance 26, agora as brancas jogam o seu 27º lance. E estamos num final. Estamos num final aí com um equilíbrio material.
nós temos 3 ilhas de peões para cada lado, só que distribuídos de forma assimétrica. As brancas têm uma maioria na ala do rei, que avança, certo? Isso é importante. E tem um bispo com um raio de ação, ali o bispo de D3, com um raio de ação muito bom. E o cavalo das negras está na borda do tabuleiro, né? Então, cavalo aqui nesse tipo de casa, em geral, não é muito bom. Ainda mais com poucas peças no tabuleiro. E temos também complexo de casas brancas da ala da dama, muito fraco aqui no território do Tartakover. Então, quer dizer, o prospecto é muito melhor para as brancas nessa posição. E a pergunta é a seguinte: qual é um plano interessante aqui para as brancas para desestruturar ainda mais a posição do Tartakover? Pode dar uma pensadinha, dar uma pausa, vale a pena ver como é que o Capablanca, tentar descobrir, entender como é que o Capablanca seguiu essa posição. E tem comentário do Alekhine aqui ainda, hein? O lance, pessoal, H5. Olha, lance muito interessante, porque assim, contém uma ideia de meio jogo, que é um ataque de minoria, certo? Para debilitar as casas brancas mais ainda, certo? E abrir a coluna H para trazer a torre, que é o que a Alekhine comenta aqui, ó. Essa é a calamidade. Agora a torre vai entrar em campo hostil. Esse é o comentário do Alekhine. Pois bem, fica fácil de ver que G por H4 é um lance péssimo, porque vai vir torre H1 de qualquer jeito, e as brancas vão ter 2 peões passados livres, né? Então, Tartakover jogou torre F6. Veio a troca, H por G, tem que tomar com o peão, né? Porque o bispo está controlando a diagonal. E agora, torre H1, com uma vantagem posicional muito grande. Veio rei F8, torre H7. E olha aí, pessoal, até devia ter dado uma pausa pedido para vocês pensarem um pouquinho esse lance, né? Porque esse lance é muito forte e é muito instrutivo também. Corta o torre na sétima, é um tema estratégico. Corta a saída do rei e ataca os peões da segunda fileira do adversário. Esse lance aqui é muito importante. Até merece aqui, ó. Vamos fazer de conta, tá? Que eu não fiz o lance, tá? Olha aí como é importante, né, compreender que esse lance é muito forte. Torre H7. Atacando, e também atacando o peão que está em C7. Veio torre C6 para defender o peão. Peãozinho atrasado aqui. E agora tem um dilema aqui, né? Porque esse lance que defende contra-ataca aqui o peão em C3. E aqui o Capablanca teve que dar uma calculada para ver se o seu jogo se sustenta com torre, bispo e peão, depois de trocar aqui em G6, se o seu jogo se sustenta com essa torre entrando. E aí ele joga G4 e o Tartakover responde com cavalo C4. Então olha só, pessoal, vamos dar uma olhada com mais detalhe em como seria a posição se viesse torre por C3 ao invés de cavalo C4, que vocês vão ver que as brancas ganham muito mais rápido. Torre C3, ameaçou o bispo, bispo captura em G6, olha aí, 2 peões passados agora, e aqui não tem tanto problema, o rei também está cortado pela torre negra, porque esses peões aqui têm o apoio das peças, né? Então é bem diferente a situação. Vem cavalo C, perdão, cavalos, bispo por G6, né? Cavalo C4, torre F7 cheque, rei para G8, claro que se rei E8 leva descoberto de tudo que é jeito, né? A torre sai dando cheque, vai ter ganho material. Então rei G8, G5. Agora vem uma pequena sequência de cheques das negras e a ideia das brancas é fugir pela ala da dama. Cavalo E3, rei F2, cavalo G4, para não cair nenhum perpétuo, né? Rei E2, torre E3, rei D2, torre F3 e F5. Aqui eu parei a análise do computador porque não tem dificuldade nenhuma de ver que as brancas vão ganhar com relativa facilidade esse final, né, gente? Então, eles devem ter visto isso com certeza na partida, tanto que o Tartakover jogou cavalo C4 e veio G5.
E aqui, o comentário do Hatch diz assim, ó, esse lance dá ao oponente a oportunidade de ganhar um peão, mas Capablanca estava confiante em que o seu peão, no seu peão passado que ele obteria. Então vamos ver a sequência aqui, que o Tartakover ganhou o peão, e o Capablanca fez o peão passado, que vocês vão ver que é o que define esse final. Cavalo E3 cheque, rei F3, cavalo F5. Olha aqui, gente, esse lance também é super didático, porque é o bloqueio, né, em pessoa, o cavalo bloqueando o avanço dos peões na ala do rei, certo? Esse lance não seria perfeito apenas pelo simples fato de que o bispo pode capturar esse cavalo, né? Então, e aqui o Alekhine complementa, simples e efetivo, simples e efetivo. G por F5. E agora, pessoal, sugiro que vocês deem uma pausa aí para tentar descobrir o melhor plano para as brancas, porque esse peão aqui em C3 cai sem volta, né? Então vale a pena dar uma pensadinha aqui qual é a melhor estratégia para seguir esse final. Bom, pessoal, o lance aqui que a gente tem que pensar é o seguinte: o Tartakover vai tomar o peão e vai atacar o nosso rei, certo? E qual é a casa mais interessante para esse rei ficar? É ficar em alguma casa aqui na ala do rei, certo? Passando por G3, H4, H5 e G6, para ajudar o seu peão passado, de preferência tomar em F5 e se proteger com o escudo contra os futuros cheques da torre. E é nesse momento em que tá tudo meio estranho, parece que a torre vai ganhar o peão aqui em C3, depois pode ganhar outros peões no centro e na ala da dama, que até dá um certo receio de seguir a posição, mas o lance certo é rei G3. Espero que você tenha acertado. Muito bem, vamos ver aqui, ó. E aqui o Alekhine dá o seguinte comentário: decisivo. As brancas sacrificam material com o objetivo de obter a clássica posição do rei em F6. Olha aqui, ó. Um peão em G6 e a torre em H7, aonde a estrutura das negras cai como maçãs de uma árvore. Muito bem. Torre por C3 cheque. E agora o Hatch enfatiza aqui a forma instrutiva do Capablanca, que era aquele plano, né, gente? A pessoa tinha que ver quando o rei estava em F3, nessa posição aqui. Torre C3, agora sim, rei H4, torre F3, ameaçando o peão, e agora avança e deixa capturar, torre F4, rei G5, ameaçando a torre fugiu para E4. Bom, vamos ver aqui, por que não tomar? Se toma, já tem derrota forçada aqui. Rei F6, ameaçando checkmate, rei forçado E8, G7, torre G4, e aí, cheque, rei D7 e dama. Então a torre, indo para E4, faz aqui uma diferença. Quando agora o rei vem para F6, e agora as negras jogam rei G8, impedindo aí todo o avanço que a gente acabou de mostrar. Esse lance aqui, rei F6, mostra uma das coisas que a gente tinha comentado de passagem antes, e que o Hatch salienta bem aqui, ó, que é usar o peão adversário como escudo contra cheques da torre adversária. Isso é um conceito bem importante no final, quando as brancas, por exemplo, ou as negras estão avançando no campo do adversário. Depois desse torre E4 aqui, rei por F5 não é a melhor escolha, certo? E até o computador entende isso, certo? Porque nessa posição aqui, os lances sugeridos são rei F6, torre D7, A5 ou torre H8. Claro que rei F6 com vantagem decisiva, né? Os demais não tanto. Rei F6, rei G8, torre G7 cheque, rei H8, torre por C7. Então, enquanto não se pode avançar o peão de forma decisiva, se obtém então ganhos materiais na ala da dama. Torre E8, certo? Porque aqui nós temos ameaça de checkmate, né? Torre C8 é mate, se
se o Tartakover fizer um lance descuidado aqui. Então veio torre E8, agora sim rei por F5, certo? Porque agora ele pode continuar com cheque por F8, né? Torre volta para E4, rei F6, torre F4 cheque, rei E5, torre G4 tentando segurar o peão e a casa G7, G7 cheque, rei G8. Bom, torre por G7 adianta, pessoal? Não adianta. Vamos dar uma olhada. Torre por G7, torre por G7, rei por G7, rei por D5, rei F6, rei C6, e agora fica fácil de ver que o peão branco avança, protegido pelo rei, e as negras não têm tempo de fazer peão passado aqui, e o rei não chega a tempo de dominar a casa de coroamento do peão das brancas. Então, vitória fácil. Não pode capturar o peão de G7, pessoal. Então, rei G8. Torre por A7, ganhar outro peão. Torre G1. Tentando aí, de repente, dar uns cheques, atacar os peões brancos, porque continua não podendo capturar o peão de G7. Vejamos. Torre G7, torre G7, rei G7, rei D5, rei F6, rei C6, com a mesma sequência da jogada anterior, com o detalhe que agora não tem mais peão ali. As pretas agora não tem nem possibilidade de contra-ataque. Então, torre por A7, torre G1, veio o rei D5, torre C1, e aqui é esperneio, né? Como se diz, né? Porque não consegue mais nada. Rei D6, e o plano mais simples das brancas é avançar o peão de D, que é o que ele começa a fazer. Torre C2, D5, torre C1, aí os lances, né, que não fazem nada. Então, vamos propor uma troca de torre, torre A1, rei C6, se tomar lá, toma em B6, ou avança, que é o que o Capablanca fez. Me precipitei aqui em tomar o peão. E o Tartakover abandonou. Agora fica fácil de ver, né? Realmente não tem mais o que jogar, porque se vem torre aqui, vem peão aqui, seguido de cheque, coroa a dama, ele vai ser obrigado a entregar a torre pela dama, vai sobrar uma torre para as brancas e depois vai capturar o peão de B6, e aí vai dar checkmate com rei torre versus rei isolado, uma das possibilidades. Aqui o Stockfish já está calculando mate em 12, né? As coisas de computador, né? Então, pessoal, partida muito instrutiva, que a gente pode perceber os melhores lances por conceito. Eu quero destacar aqui o lance H5. Deixa eu voltar aqui para achar ele. Vamos ver aqui. Aqui nessa posição, então, o melhor plano H5, aproveitar aí as fraquezas nas casas brancas, abrir a coluna H para a torre entrar. Depois disso nós temos um momento muito interessante, esse aqui, né? Peraí, volta. Aqui, ó, quando a torre entra em H1 e ele joga, e o Tartakover joga rei F8, dominar a sétima, outro conceito muito importante. E aí nós temos aqui aquele lance de rei, né, gente? Rei G3 aqui, certo? Para justamente entrar na ala do rei, ó. E a torre não tem cheque aqui na coluna H, né? Primeiro defende a torre, deixa tomar, e aí o rei vai usando o peão de F5 como escudo. Então, realmente muito didática essa partida, conceitos muito legais, muito importante para a gente melhorar aí como jogador de xadrez, entendendo a estratégia e os finais, né? E aqui o plano final, avançar o peão de D. Vejam como tem vários momentos, várias etapas que vão sucessivamente levando a vitória para as brancas nessa sensacional aula do Capablanca. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.